Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Cruzeiro recusa a segunda proposta do Flamengo por Caio Jorge. Flamengo trabalha em silêncio nos bastidores para fechar contratação de peso. Jogador se despede do Flamengo em suas redes sociais. Portal GE fez as avaliações dos jogadores do Flamengo e escolheu seu grande destaque de 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo teve um desempenho significativo em 2025, com destaque para as atuações individuais dos seus jogadores, excluindo o Campeonato Carioca. De acordo com dados do Portal GE, Jorginho foi o melhor avaliado, alcançando uma média de 6,69 em 32 partidas, com 5 gols e 3 assistências. Outro jogador que se destacou foi Arrascaeta, considerado o mais importante do time na temporada. Ele participou de 64 jogos, marcou 25 gols e fez 20 assistências, obtendo uma média de 6,43. Por outro lado, o Emerson Royal teve a pior média entre os jogadores do Flamengo, com 5,47 em 19 jogos. Wallace e Juninho também figuraram entre os piores avaliados, com médias de 5,53 e 5,55, respectivamente. Esses dados refletem a variação de desempenho dos jogadores ao longo da temporada de 2025, evidenciando tanto os melhores quanto os piores em desempenhos. De acordo com o site italiano Sky Sports, a Lazio não recebeu uma oferta do Flamengo pelo Tati Castellanos, com as negociações estando paralisadas. Segundo o jornalista italiano Luca Marchetti, a Lazio mostrou interesse no centroavante Lorenzo Luca, que tem 25 anos e está de saída do Napoli. De acordo com ele, houve até um possível interesse numa troca de jogadores, mas o Tati Castellanos não se mostrou animado. Até o momento, não há negociação envolvendo os dois clubes italianos. Porém, uma chegada do Lorenzo à Lazio sem uma troca envolvida poderia facilitar a saída do centroavante argentino. Nos últimos dias, o West Ham da Inglaterra teria sinalizado com interesse pelo jogador da Lazio. Um jogador do Flamengo se despediu nesta quarta-feira, dia 31, porque o Matheus Cunha saiu do Flamengo para defender as cores do Cruzeiro a partir de 2026. Assim, o goleirão deu adeus ao mais querido por meio das suas redes sociais. Aspas, o Flamengo me formou como jogador e como homem. Tive o privilégio de conquistar títulos, aprender com gigantes e representar uma camisa que pesa e que transforma. Obrigado a todos que fizeram parte dessa trajetória. Obrigado, Flamengo, e obrigado, nação. Destacou lá o Matheus Cunha numa legenda publicada no seu Instagram. O Matheus Cunha assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2028. No clube de Belo Horizonte, ele vai disputar a titularidade com o goleirão Cássio. No Flamengo, porém, o Rossi deu poucas brechas para o jovem de 24 anos se destacar. O Mengão se despediu também do goleiro. Cria do ninho, feito em casa e gigante em campo. Obrigado por honrar o manto, afirmou a legenda do rubro-negro, postada nas suas redes sociais. Assim, o mais querido busca contratar outro goleiro para essa temporada. O São Paulo avançou no mercado da bola e formalizou uma proposta pelo volante Alan e encaminhou uma oferta oficial visando contar com o jogador já nessa próxima temporada de 2026. A diretoria rubro-negra sinalizou positivamente para o modelo de empréstimo. Restam agora ajustes contratuais e burocráticos, para a possível contratação e conclusão do negócio. O cenário indica que as conversas estão em estágio avançado. A movimentação entre os clubes aponta para um desfecho próximo, embora ainda haja pontos sensíveis a serem definidos. As partes discutem detalhes econômicos do acordo temporário. Também está em pauta a inclusão de cláusulas que prevêem uma compra definitiva no futuro. O consenso nesses pontos será determinante para o avanço da negociação. O diálogo segue aberto e frequentemente. Vale destacar que o Alan tem 28 anos e completa 29 em março.
é gaúcho de Porto Alegre e é um volante canhoto que chegou ao Flamengo em julho de 2023. Ele tem contrato com o clube até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado no site Transfer Market em 3 milhões de euros. Atualmente, o seu salário no Flamengo é de R$850 mil mensais. A proposta apresentada pelo São Paulo prevê um empréstimo com opção de compra condicionada a algumas metas esportivas. O Flamengo aceita liberar o jogador, que perdeu espaço ao longo da temporada, mas a diretoria do clube busca revisar valores e critérios do acordo. A intenção é evitar prejuízos financeiros ao clube. O histórico de investimento feito em ala pesa muito nessas tratativas. A gestão entende que o volante ainda pode se valorizar atuando com mais regularidade, E por isso deseja garantias financeiras caso as metas sejam atingidas. O objetivo é proteger o investimento realizado na sua contratação junto ao Atlético Mineiro em 2023, que foi de 8,2 milhões de euros, 43 milhões de reais naquela época. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo para contratar o atacante Caio Jorge por 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais na cotação atual, mais o atacante Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, 51 milhões de reais, além de 10% da diferença numa futura venda. O clube mineiro, no entanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor do que 50 milhões de euros, 324 milhões de reais na cotação atual. A primeira oferta foi de 30 milhões de euros, sem envolver nenhum jogador. A segunda, com o Cebolinha envolvido, chegaria ao total de 32 milhões de euros, 207 milhões de reais na cotação atual. O Cruzeiro aceita que o Flamengo inclua outros jogadores, como, por exemplo, o Luiz Araújo, mas o Mengão negou essa possibilidade e, com isso, o Cruzeiro bate o pé e quer 50 milhões de euros pelo jogador. O total da proposta do Flamengo foi de 32 milhões de euros, 207 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do jogador, mais 10% de mais-valia numa futura venda. De acordo com a apuração da ESPN Brasil, o Flamengo segue sonhando com a contratação do Caio Jorge, mas já trabalha em sigilo em busca de outro atacante de peso em função das recusas do Cruzeiro. Uma das prioridades do Flamengo é a chegada de um camisa 9 para disputar posição com o Pedro. O Tati Castellanos foi um nome bastante comentado, mas o atacante argentino está sendo negociado pela Lazio da Itália com o West Ham da Inglaterra. Durante uma entrevista para a Flamengo TV em dezembro, para fazer um balanço do clube no ano, o presidente Luiz Eduardo Batista disse que o Mengão tem condições de gastar R$1 bilhão em reforços em 2026 para qualificar ainda mais o seu elenco e que quer ser um Bayern de Munique da Alemanha no cenário nacional e vem tentando contratar jogadores do futebol brasileiro. Para repor a saída do Matheus Cunha, o rubro-negro tem interesse no Gabriel Brazão do Santos. Vitão, ex-internacional, já chegou e passou por exames médicos e é o primeiro reforço do Flamengo para 2026. E para o ataque, na posição de centroavante, o clube tem outro nome top, que está sendo negociado com o José Boto em sigilo absoluto para não atrapalhar as negociações. Mas eu posso adiantar que trata-se de um jogador de primeira prateleira. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!